sobre este capítulo do Evangelho. Boa tarde. É com alegria que a gente faz o primeiro estudo aqui na casa, que a gente já há anos vem colaborando, ajudando a torná-la uma casa de acolhimento, de amor e de fraternidade. E nesse momento tudo que a gente precisa fazer é pedir a Jesus e a Deus também, que nos envolva com as vibrações de alegria, mas principalmente vibrações amorosas que nos permitam sintonizar melhor com os espíritos superiores e colher deles elementos para a nossa reforma íntima, nossa reforma de sentimentos, para que a gente progrida um pouco mais rápido e possa trabalhar no bem de uma maneira mais segura e mais eficiente. E a gente começa os estudos aqui num tema bastante desafiador, né? Amar os nossos inimigos. Ora, primeiro momento, todos nós vamos pensar, isso é impossível. Totalmente impossível. Mas essa orientação do Jesus foi uma quebra de paradigma. Ele muda o destino da humanidade com isso, porque ele sai da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, para uma lei de amor e compreensão do próximo. Mas a gente ainda não continua entendendo, né? Como é que eu vou amar aquele que me fere, aquele que me ultraja, aquele que me furta, aquele que me trai a confiança? Como isso é possível? Se eu ainda estou arraigado no meu orgulho, ainda estou arraigado na minha vaidade, no meu egoísmo, que é a nossa bagagem de várias e várias encarnações, mas nós já estamos a caminho, nós estamos em progresso. Não temos que nos culparmos ou ficarmos tristes por nos sentirmos inferiores aos espíritos superiores, lógico. Mas imperfeitos somos. Mas a gente vai estudar para trazer uma ideia para reflexão, para que a gente pare e pense como a gente vai atingir esse objetivo de amar e o que Jesus quis dizer com amar os nossos inimigos. Então, nos estudos, normalmente eu gosto muito de pegar a força jovem de Haroldo Dias Dutra, que é um estudioso do Espiritismo, é um estudioso do Novo Testamento, e cliquei errado e veio Arthur Vasconcelos, que é um menino de 27, 28 anos, espetacular. Que maturidade espiritual. E ele fez uma palestra sobre o tema, claro que ele fez a palestra sobre o tema, a reflexão dele eu vou trazer a minha. Mas ele me trouxe subsídios interessantes quando ele pega uma personalidade da humanidade que praticou intensamente essa orientação do Cristo. Martin Luther King Jr., que era um ativista não, né? Às vezes usa a palavra ativista errado. Ele era um líder negro que combatia pacificamente, amorosamente, a segregação racial nos Estados Unidos. E por causa dela acabou sendo assassinado. E ele tem um sermão chamado Amai o Inimigo. Amai os inimigos. Não vossos inimigos, mas... E lá ele traz uma informação muito interessante que eu não sabia, né? Não tinha esse conhecimento. Que os primeiros evangelhos foram traduzidos para o Ocidente, quer dizer, os evangelhos estavam escritos em aramaico, nos papiros, né? Em aramaico e alguns em hebraico. E as primeiras traduções para uma língua ocidental foi para o grego. E grego tem 4 termos que significam o que para nós reduzimos a um: amor. O primeiro é eros. Eros, na sua concepção gramatical, é aquele amor que nasce da atração através do sexo, que é uma necessidade da natureza para que haja a multiplicação das espécies. Tá? Aí a questão de... Muita gente diz, mas a questão de gênero, nós não vamos entrar nessa discussão. Esse é o sentimento, amor, que está ligado a uma questão da
vinculação sexual dos seres. Ponto. Filia, P-H-I-L-I-A, é o amor de amigos, amor fraternal, é o amor de pessoas que pensam da mesma maneira, que rumam na mesma direção, que têm o mesmo padrão ético e moral e que desejam atingir os mesmos objetivos. E aí esse nós vamos discutir um pouquinho mais adiante. O storge, que é o storge, que começa com S-S-T-O-R-G, que é o amor filial, é o amor do pai para os filhos, dos pais para os filhos e vice-versa. E aí vem a grande surpresa. Existe um quarto amor, que é esse que a gente não pratica. E que foi esse que Jesus queria que nós praticássemos, que é o ágape. Ágape, eu vou até ler aqui, boa vontade, compreensão, criador, redentor para com todos os homens, amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Quantos amores eros, vocês viram se dissolver na poeira? Que acaba, às vezes, de forma trágica. Porque se era amor, ele deixou de existir. Na realidade, ele é eros. Ágape não existia nesse relacionamento. E assim vale para a filia e vale para a storge. Nós temos aí a imprensa, hoje a internet, coalhado de informações a respeito de vibrações terríveis entre pais e filhos. Então, quando Jesus nos traz amai os vossos inimigos, é esse amor que é a movimentação do amor em nós, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, com a centelha divina, e obviamente nós fomos criados com ágape adormecida dentro de nós. Então, quando eu falar em amor aqui, é esse amor mais profundo, é esse amor, sentimento profundo de entendimento. Então, quando nós entramos no Evangelho, o que Jesus disse, propriamente dito? Foi lido aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48 e 20, que aprendeste do que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e os maus, e faz maus com U, né? E faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos, que eram os coletores de impostos, né, também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim. Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus era extremamente segregacionista naquela época. Era uma casta e o resto era povo. Se eu, povo, que estou recebendo de Jesus a informação, não entender o que ele está querendo dizer, eu não vou conseguir ser superior moralmente aos escribas e fariseus. Nós temos, quando na página de hoje, nós trazemos aqui mensagem de Miser de Menezes, né, psicografada por Alda Maria, no primeiro parágrafo, reconhece que, rompida a amizade, naturalmente os indivíduos deixam de vibrar na mesma sintonia de companheirismo e de confiança que alicerçava a relação fraterna. Filia, rompida. Porque, se essa relação fraterna tivesse banhada pelo amor divino, tivesse banhada pelo ágape, não haveria rompimento. Por quê? As vibrações seriam totalmente ligadas, sintonizadas com perfeição.
E é isso que Jesus nos chama a atenção. Os grupos ficavam se ajudando. O que Jesus quis dizer é o seguinte: vamos trazer para a linguagem moderna. Nós temos hoje uma sociedade em conflito de ordem ligada à questão social mesmo, lá do poder de sobrevivência. Temos miseráveis, temos os pobres e temos os mais ricos, que são a minoria, mas que detêm a maior parte da renda e que não olham lá para baixo. E nesses núcleos acabam nascendo os criminosos, grupos de criminosos. Vai me dizer que criminoso não ama, que não tem nenhuma qualidade. Ele é um ser que deve ser extirpado da sociedade, fuzilado, porque ele não tem menor amor no coração. Não é bem assim. Eles têm filhos, eles têm mãe. Muitas vezes eles têm parentes, avós, a própria esposa, muitas vezes. Aqui eles têm o amor. Eles podem não ter o amor ágape, mas ele tem um amor igualzinho que a maioria de nós, que nos julgamos superiores a eles, carregamos conosco. Mas no primeiro momento que a gente diz, eles têm que ser exterminados e mortos, nos igualamos a eles. É isso que Jesus disse. A gente não seguiu adiante, a gente não deu um passo adiante e entender que esse amor, como Kardec vai analisar aqui no item 3, não é um amor fraterno, não é uma questão de ternura. Jesus não falou para a gente gostar daquele que vai nos produzir algum tipo de dano ou de dor. Jesus disse que é para nós entendermos, compreendermos que ele é um irmão que ainda não evoluiu, que se deixou arrastar pelas necessidades materiais da vida, e em cima dessa perturbação, ele não sabe, ou se sabe, não consegue se desvencilhar disso. Nesse sermão de Martin Luther King, e nós vamos falar aqui pela visão de Kardec, a gente vai dizer, se ler o sermão de Martin Luther King, você vai ver que ele estudou Kardec. Ele era pastor batista, mas ele gostava do espiritismo. Ele leu o Kardec, porque é a mesma base do estudo, é a mesma base da concepção. Não foge em nada. Então, quando o Martin Luther King diz que não se pode combater o ódio com ódio, não se pode combater a escuridão com a escuridão, ou as trevas com a escuridão. Não se pode combater a dureza com a dureza no coração. Ora, gente, essa sintonia que vibra dentro de nós nos traz desorganização fluídica. Isso aqui é estudado em magnetismo, aqui no Centro Espírita Leon Denis, em outras casas de espírito, que nos provocam doenças. Além de ganhar um inimigo, a gente ainda ganha uma doença. E manter essa inimizade. Martin Luther King lá, Kardec aqui, dizem: combatei o ódio com amor. Combatei as trevas com luz. Combatei a dureza com a leveza da alma. Mas como é que a gente faz isso? À medida que a gente vai levantando os estudos, a gente vai procurando ajuda de alguns dos nossos mentores espirituais, guias, e alguns espíritos que estão sempre aqui nos nossos estudos, sempre presentes. E Emmanuel é um deles. Emmanuel tem dezenas, centenas, não cheguei a ler centenas, mas dezenas, sim, de mensagens a respeito dessa questão. E ele vai exatamente corroborar o que diz, quando ele passa para Chico Xavier, ele corrobora o que já vinha no Evangelho através de Kardec. Eu subtraí trechos do livro O Pão Nosso, na lição
137, mensagem de Emmanuel. O título é Inimigos. Aí eu peguei aqui um trechinho. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Ele está se referindo àquele amor eros que eu falei aqui. Ele continua lá adiante, só para encurtar. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Quer dizer, novamente, vem aqui, Jesus, ele combateu o mal com U ou o mal com L? Porque ele combateu o mal. Mas ele combateu o mal com L. Contrário ao bem. As atitudes equivocadas, as atitudes de egoísmo, de orgulho. Isso Jesus combateu. Tem passagens e passagens no Evangelho comprovando isso. Mas se alguém viu ele combater o mal com U, que é o homem, em equívoco, pode procurar o Evangelho todo, pode pegar lá a Bíblia, secar ela, não vai encontrar. Por quê? Porque ele sabia que, sendo um filho de Deus, a primeira visão nebulosa que a gente tem do outro, ela é uma visão equivocada da nossa parte. Primeiro porque, de repente, é uma troca de visões nebulosas. Ele também nos enxerga com névoa na frente. Mas se a gente se acalmar, desenvolver esse ágape, esse amor divino no nosso coração, e procurarmos dissipar essa nuvem e olhar bem o outro, você vai encontrar muitas virtudes naquele outro ser. E aí você vai começar a pensar, poxa, existe nele alguma coisa de ruim, mas ele tem alguma coisa de bom. Será que eu também não tenho alguma coisa de ruim em mim? Ou eu sou bom, ele é ruim? Quando a gente passa por essa reflexão, a gente vai adentrar num caminho muito interessante, que é o caminho do perdão. Isso aqui é dito em vários momentos, em que o perdão é a primeira ferramenta, é o primeiro instrumento que a gente tem que aprender a utilizar para poder caminhar em direção ao ágape. Por exemplo, reunião de condomínio. Né? Seara fértil, né? Para a discórdia e inimizade. Muita gente relata que no Rio de Janeiro, aqui nem tanto, nem sei também se aqui também é assim, mas no Rio de Janeiro, como os edifícios são mais populosos, né? Muitos moradores não conhecem o vizinho da porta do lado. E nem querem conhecer, porque ele é o inimigo potencial na reunião de condomínio. Olha que visão deturpada e já conflagra um ambiente, uma psicosfera no prédio terrível. Quando, na realidade, todos deveriam pensar que uma reunião de condomínio é para que todos pensem no bem comum, porque a reunião de condomínio é para tratar da área comum. Não é para tratar do meu apartamento, nem do apartamento do morador do lado. É para tratar da área comum. Então, temos que chegar a alguns acordos para que todo mundo utilize de maneira equilibrada as áreas comuns. Aí o síndico resolve começar pelas vagas na garagem. Pronto, já acabou o bem comum. Né? Aqui em Cabo Frio, eu soube de uma história muito interessante, porque o cidadão construiu um prédio com 64 apartamentos e 20 vagas. E agora? Isso vai acabar bem? Então, quando a gente pensa nesses nichos de psicosfera que são tumultuados, a gente tem que pensar muito, né, na ação fluídica dos nossos sentimentos. Baltazar nos traz
no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, é um livro aqui da casa, tá? Não sei se ainda tem a venda, às vezes falta, mas volta e meia é reposto. Tem mensagens maravilhosas, aconselho a todos adquirirem e ler. São várias mensagens. Numa delas é a ação fluídica do perdão, em que Baltazar diz o seguinte: ao falarmos de perdão, não nos esqueçamos de que emitimos uma sobrecarga mental e fluídica todas as vezes que agimos contra alguém. Ao criarmos uma atmosfera do ódio, de extensas reclamações, de observações inoportunas, até mesmo desagradáveis, agimos não somente de um ponto de vista moral e mental, mas também fluídico, envolvendo as criaturas nas vibrações que enviamos a partir dos nossos sentimentos. Olha o que ele quer dizer com isso. Que o ódio, ele movimenta o ambiente. Ele movimenta fisicamente a todo um ambiente. E quando direcionamos um sentimento deletério para alguém, a gente movimenta fisicamente aquela pessoa. Só que Deus é justo. Né? Deus é bom e é justo. Deixa a gente plantar o que quiser, mas a gente só colhe do que planta. Então essa ação deletéria, ela retorna para nós em igual intensidade. E às vezes fica dentro de nós, e o outro, como não está sabendo, só recebe um impacto inicial, que ele consegue diluir, dependendo de como esteja a organização fluídica dele, e nós recebemos de volta o impacto, e nos desarmonizamos todos. E aí vai aparecer um problema de dor de barriga, vai aparecer um problema de palpitação cardíaca, vai aparecer uma tremedeira na mão, vai aparecer uma insônia, e a gente vai depositar isso nas vibrações negativas do meu inimigo. E fomos nós mesmos que criamos esse campo magnético contrário à nossa própria saúde. E é isso que Emmanuel nos adverte aqui, para que nós não entremos nessa carga. Para que a gente possa ter uma outra visão, desenvolvendo o perdão. Um perdão legítimo, um perdão verdadeiro. Não aquele perdão, não, tá bom, te perdoo. Mas, eu estou do lado de cada rua, você passa pelo outro lado. Eu te perdoo, mas não me dá nem bom dia. Isso não é perdão, gente. Perdoar não é esquecer a dor que você sofreu. Não é esquecer o sofrimento pelo qual você passou. Mas é você parar, pensar que ele não entendeu nada de Jesus. Ele não entende nada de Jesus. Se eu estou aqui hoje, numa casa espírita, escutando esse estudo, e eu fazendo o estudo, eu já perdi o direito de ter esse sentimento. Por quê? Porque o outro, eu vou entender que o outro não chegou lá. O que eu vou fazer para ele? Vou fazer o que Kardec nos ensina a fazer. Né? Kardec nos passa essa concepção de Jesus, na realidade Jesus nos ensina a fazer, mas Kardec esmiuça. Ele facilita a compreensão do que o Jesus quis dizer. Né? Que nós devemos vibrar positivamente por aquele irmão, para que ele receba eflúvios, receba fluidos pacificadores, harmônicos, de amor e de paz, para que ele possa receber influência de bons espíritos e comece a mudar o seu pensamento. Leon Denis nos ensina, o pensamento é uma potência da alma. O pensamento, ele é criador. Pode construir lindas obras ou causar a destruição de um país. Depende de como você dirige o seu pensamento. Mas como é que eu trago isso aí de tantas encarnações, como é que eu vou deixar de pensar que eu não consigo? Eu olho para aquele cidadão lá, já começa a tremer nas pernas, eu já penso em pular no pescoço dele. É mudando o padrão mental, mudando a vontade. É procurando entender. Gente, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeita é o capítulo, item 4, o bom espírito.
Kardec diz lá no Bom Espírita, que o bom espírita não é aquele perfeitinho, né? Que já anda, ama todo mundo, né? Não comete nenhum tipo de erro. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O bom espírita, ele se esforça em não cometer mais esse tipo de erro. Ele busca uma melhora. Então, aonde ele estiver, ele vai procurar criar uma psicosfera de paz e harmonia. Eu tenho uma historinha para contar, que me mandaram na mensagem. Quando eu comecei, um vídeo, né? Comecei a ver o vídeo, né? Achei interessante, mas eu não consegui, rapidamente não consegui ligar aquele vídeo a algum pastor religioso, né, da igreja evangélica. Mas ficou interessante. Ele contando, né, que ele estava viajando para a Europa, ele e a esposa, para a Inglaterra, depois de muitos anos de trabalho e de luta, conseguiram juntar um dinheirinho e foram realizar o sonho deles. Chegaram mais cedo no aeroporto, né? Fizeram o despacho das bagagens, mas quando ainda faltava 1 hora e tanto, quase 2 horas para o voo, para a chamada do embarque, ele resolveu convidar a esposa: vamos lá, minha esposa, vamos lá sentar, tomar um café, espairecer, olhar o movimento. Poxa, o nosso sonho vai ser realizado. E eles então foram para a área do café e sentaram à mesa. E deu 5 minutos, deu 10 minutos. Aí passou o atendente para lá, passou para lá, não deu atenção a ele. Aí a esposa já começou a ficar assim mais rosadinha, né? Começou a ficar rosada. Aí falou: calma, calma. Até que ela veio. O que foi? Pronto. Aí a esposa já ficou vermelha, avermelhou. Não sei o que é. O pastor falou: se não for muito incômodo, dá para a senhora trazer 2 cafés? Aí ele olhou para a tabela do café, falou: caramba, café caro no aeroporto. Vou ter que pagar no cartão de crédito e dividir em 3 vezes o café aqui. Tá o caro que está. E a mulher saiu. Passado mais 15 minutos na hora do café. Aí ele começou: amor, você começou a balançar os braços. Aí a mulher dele falou: para de balançar esses braços aí, rapaz. Quem está passando lá fora, acho que esqueceram o bonecão do posto sentado aqui dentro. Para com isso. Ela tem que atender. É verdade. Demorou, mas até que ela veio. Aí veio com a bandeja assim no café, chegou na mesa e jogou. Os copos balançaram, escorreu R$4 de cada xícara. Assim. Escorreu R$4. Deu tristeza. Aí a mulher falou: não, agora. Aí ele segurou a esposa: não. Vou adaptar para a nossa doutrina, tá? Não. O que nós aprendemos na casa espírita? O que nós viemos desenvolvendo há tantos anos dentro da doutrina espírita? Não é amar o próximo? Não é amar o nosso inimigo? Ora, se eu posso evitar o inimigo, eu tenho que agir diferente. Vamos tomar o nosso café com calma e tranquilidade. Acabado o café, não, mas eu vou falar com o gerente, eu quero meus direitos. Filha, você não está entendendo uma coisa. Essa pessoa está triste, está desequilibrada. Você acha que uma pessoa que está feliz vai tratar a outra assim, vai ter tempo de perturbar o nosso juízo? Porque a pessoa feliz, ela está rindo, ela está alegre, ela está fazendo aquilo com amor, com alegria de ter um emprego. Mas se ela está assim, ou o marido bateu nela, ou o filho está muito doente, ou o patrão escorraçou quando chegou aqui, ou ela está com fome, eu não sei qual é o problema dela, mas não é isso que nós temos que fazer. Destruir a possibilidade de recuperação desse espírito. Vem comigo. Ela não vai vir aqui mesmo receber o dinheiro, vamos lá pagar. Chegou lá, pegou a mão da menina. O que você está querendo com a minha mão? Não, eu queria lhe agradecer. Me agradecer por quê? Porque eu não sei qual é o seu problema, querida. Mas você está sofrendo, está nítido. Está com muitas dores. E apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa perturbação, você se predispõe a sair de casa e vir aqui me atender. Eu tenho que te agradecer. Nesse momento, a moça irrompeu em lágrimas, em choro convulsivo, e se abraçou os dois, inclusive a esposa que queria. E a esposa, paralisada com aquela ação, pensou: puxa, por que eu não amo assim? E ele falou: filha, e antes de ir embora, eu vou te dizer uma coisa. Fica tranquila, tudo passa. Isso vai passar.
Olha para Jesus, porque teu dia vai clarear. E ela agradeceu a mensagem e entrar em prece. Então veja a atitude diante dos nossos direitos. Nós temos a mania de querermos ter razão. E esquecemos que nós queríamos mesmo é ser felizes. Eu me pego muitas vezes diante de determinadas situações com minha família, filhos, a minha esposa, e eu falo, você quer ter razão ou quer ser feliz? A pessoa, opa, eu quero ser feliz. Então não entra nessa vibração. Porque fatalmente você vai sair daqui pior do que entrou. Então, essa história vem para mostrar que, tanto com o inimigo quanto com o amigo, nós devemos ter uma ação e uma atitude de amor. Amor ágape. Isso é amor ágape. Amor total. Porque quando a gente desenvolver isso, a gente vai organizar, harmonizar e pacificar nossa relação de marido e mulher, nossa relação de filhos, nossa relação com os amigos, nossa relação com a sociedade. Nós vamos ficar 3 horas na fila da Caixa Econômica para receber um pagamento sorrindo. Porque, na verdade, depois de algumas horas, a gente já está querendo, né? Não é aquele alarido que começa a acontecer na gente? Né? As pessoas querendo enforcar o caixa, enforcar o gerente. Na realidade, o sistema já está com a psicosfera toda prejudicada, toda desequilibrada, toda tumultuada. Porque se as pessoas agissem com amor, fatalmente as filas andariam mais rápido. O caixa perderia menos tempo discutindo com o cliente, o gerente perderia menos tempo discutindo com o caixa, e todos se organizariam. Por isso é que isso é uma quebra de paradigma que Jesus trouxe. Porque se cada um de nós aprendesse a amar o nosso inimigo, porque amar o amigo é fácil. Mas se a gente ficar nesse amor filia com o amigo, quebrar essa confiança, está aqui falando Bezerra de Menezes, também é fácil. Porque ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas, ainda temos muitas imperfeições. Então, o convite ao banquete do amor ágape que Jesus faz é por exercício. Voltando lá no capítulo 17, item 4, os bons espíritos. O bom espírito é aquele que se esforça para aprender a isso. Eu vou transformar isso. O bom cristão é aquele que entende a mensagem do Cristo e se esforça para segui-lo na plenitude da sua palavra. É difícil? É. Porque nós somos cercados por espíritos de todos os lados. Nós somos movimentados. Kardec, no item 4, ele vai falar nisso, mas eu quero antes disso, temos aí um tempo razoável, ler uma coisa muito importante que vai recair em tudo isso que eu falei, mas dá uma ideia mais completa, que Kardec decifra a palavra de Jesus e nos dá uma ideia completa disso. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Está lá, Jesus já tinha dito, capítulo 10, item 5, vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É outro capítulo, é outro estudo. Mas o que ele quis dizer com isso? Vai lá e reconcilia com ele. A reconciliação é sempre possível? Não. Mas Chico Xavier ensinou para a gente uma coisa. O ladrão roubou ele, no primeiro momento ele desequilibrou, Emmanuel, vai lá e pede desculpa. Ah, mas ele não vai me perdoar. Faz a tua parte. Você pediu perdão a ele, humildemente, sinceramente, amorosamente, e se ele te rejeitar, esse é um problema que ele vai ter que resolver com ele. Mas você vai tirar do teu coração qualquer tipo de vibração negativa. E foi feito assim, e é verdade. Isso é verdade, gente. Porque a gente entrega aquele inimigo. Por isso que Kardec diz aqui, né, que amar não é ter ternura. Jesus não disse para a gente gostar do inimigo. Para a gente ter compreensão. Perdoar, sinceramente, mas não é preciso conviver
enquanto ele não queira, mas você pode tentar essa convivência. Você deve, Kardec vem aqui, você deve tentar a reconciliação de verdade, mas não vai ficar insistindo, não adianta. Mas aquele criminoso que não é oriundo da ruptura de uma relação de amizade, ou de casamento, ou até familiar, aquele comum que age no crime deliberadamente. Não vou aqui ficar repetindo tipos de crime que existem na sociedade, que estão no Código Penal, Civil Penal, dos homens, que você pode tentar conciliar com ele. Embora eu vou contar uma historinha aqui. Zara está aqui, ela conhece. Nós temos a obra social Antônio de Aquino, lá na Vila do Sol, e recebemos, né, alguns assistidos que moram nas comunidades ali próximas. Uma área que é conflagrada, existem áreas de tráfico de drogas. Por levar muitas daquelas crianças dentro da comunidade, em áreas dentro da favela do lixo, dentro de onde tem, os traficantes já me conhecem. E me recebem: "Ô tio, tudo bem? Obrigado." Eu aprovo o que eles fazem? Não. Se eles me perguntar se eles vierem me perguntar: "Tio, você acha que o que eu faço é bom?" Eu vou dizer que não, você está errado. Nós precisamos refazer você para a sociedade. Você tem esse direito. Mas, de qualquer maneira, eu não levo para ele nenhuma aura de ódio ou de acusação. Porque esse negócio de acusação, você... Poxa, esqueci um dedo voltado para mim. Né? Porque toda vez que você aponta, você fez isso, será que você não foi o agente causador? Você, na realidade, não está recebendo de volta aquilo que você gerou? Às vezes, uma palavra que a gente fala de forma equivocada gera no orgulho do outro um ferimento, e ele vai te revidar. E você, poxa, o cara é grosso, mas será que você não foi grosso antes? Olha esse amor ágape, quando envolveu o nosso coração, quando a gente conseguir isso, a gente já não vai mais falar palavras equivocadas, a gente só vai falar palavras doces e ternas, conciliatórias. Então, essa reconciliação, ela é elemento essencial de bem viver. Às vezes não é possível, mas a gente vai com calma, devagar. Costumo dizer, e isso é a grande verdade da vida, que falar é muito fácil. Fazer um estudo, desenvolver, vir aqui falar é muito fácil. A nossa maior dificuldade é exemplificar. Só que é o exemplo que consolida um pensamento, uma ideia. Então, se você é o que você exemplifica, porque você nem sempre é o que fala. E esse é o cuidado que aqueles que querem agir no bem têm que observar. Porque um pai que fuma vai dizer para o filho que ele não deve fumar, mas se o exemplo é ele fumando, como é que vai fazer isso? Como é que resolve essa equação? Então, nós temos que ser mais racionais sem sermos frios. Aí, ser duro pelo ter ternura, né? Era o que Cristo fazia. Cristo era firme nas suas posições contra aqueles que pecavam contra as leis de Deus. Mas ele contra os atos daqueles que pecavam contra a lei de Deus. Mas não contra aqueles, porque ele sabia que ainda não chegou. Vide na cruz, ele perdoou aquele assaltante, porque perdoa. Pai não sabe o que faz. Perdoa todos que estão fazendo isso, que não sabem o que estão fazendo. Não temos que... Vamos orar para que eles um dia consigam atingir um nível de sentimento puro. Quando eu digo que às vezes é muito difícil, Kardec entra aqui e diz, após o obstáculo, a não criar obstáculos à reconciliação, é desejar-lhes o bem em lugar do mal, é ficar alegre em vez de triste, com o bem que lhes aconteça, é estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade, é evitar por palavras ou ações, olha aí as ações. Porque muitas vezes, uma palavra cria um conflito. Às vezes a gente não fala nada, mas uma ação gera um confronto. Né? Então,
Tudo que possa prejudicá-los é, enfim, retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder cumpre plenamente o mandamento. Amai os vossos inimigos. Gente, é exercício, não tem jeito. E digo mais, é estudo. Porque é complicado. E Kardec mostra isso aqui no item 4. Porque quando a gente vai se reportar à vida da sociedade, do cotidiano, no dia, nossa vivência normal, né? É no supermercado, no banco, na escola, no trabalho, mesmo nas relações de um clube social, a igreja, o centro espírita. É um pouquinho mais difícil, porque normalmente igreja, né? Um centro espírita, uma igreja de qualquer vertente religiosa, as pessoas já estão mais ligadas a Jesus, já estão mais ligadas ao bem. Embora ainda imperfeitas, mas é mais difícil. Mas em outros ambientes em que você vai ter que lidar com pessoas que não creem nada disso de Jesus, e lá vem o cara que fala de Jesus. Para essas pessoas, né, que graças a Deus hoje não é mais a grande maioria, acho que a coisa está mais meio a meio, se a gente considerar todas as religiões, todos os cristãos que estão inseridos na sociedade, se você perdoar aquele que está lhe ofendendo, é covardia, é fraqueza. Porque aquele inimigo ele tem que ser extirpado do planeta, ele tem a morte para ele, Kardec fala aqui. Não sei o que estou falando. E é uma verdade. E você sai com a pecha de frouxo, né? Que é a palavra que você é frouxo aí, o cara xingou a sua mãe, bateu no seu filho e você só pediu que ele tenha paciência, pacifique seu coração, não continue nessa ação, você está equivocado. Ele vai dizer, é doido. Né? Ele não sabe, aí é que está, você tem que saber que é justamente o contrário. Eu, para resistir a esse arrastamento, eu sou muito mais forte do que ele. Porque ele é fraco, ele se arrasta ao ódio com muita facilidade. E claramente vai ter muito mais problemas de saúde do que eu. E pior, ele vai se comprometer com as leis de Deus muito mais do que eu. A justiça divina tarda, mas não falha. E não vamos confundir, né? Às vezes a gente vai falar, para quem não crê, a justiça de Deus tarda. Então você vai ficar esperando Deus ir lá e matar ele? Não, não é isso, você esquece. Né? Às vezes é melhor não prosseguir no assunto. A justiça de Deus é que vai colocar esse espírito em provas um dia. Vai colocar ele num caminho de entendimento da verdade. E isso normalmente vai ser pelo caminho de pedras e não pelo caminho asfaltado. Por isso a gente tem que parar e refletir. Eu quero o caminho de pedras ou quero o caminho asfaltado? Aliás, eu não quero nenhum dos dois, eu quero um gramado, assim, bonitinho, porque é mais fresco, né? É mais suave de caminhar. Como é que eu faço para chegar nesse caminho? Vindo para a casa do Espírito estudar. Porque só quando a gente começa a se aprofundar no Evangelho, a mergulhar no livro dos Espíritos, a entender o processo mediúnico, porque médios somos todos nós. Uns têm organicamente afloramentos mais sensitivos, outros mais intuitivos. Mas todos nós, se condensarmos nosso pensamento na direção do bem, nós vamos nos juntar a bons espíritos que vão agir fluidicamente, nem que seja só pelo fluido espiritual sobre o outro. Então, quando a gente entender magnetismo espiritual, cartão amarelo aqui. Quando a gente entender fluidos, mecânica dos fluidos espirituais e animalizados, através do estudo do magnetismo, quando a gente entender a formação, as transformações da Terra, através da Gênese, quando a gente consegue desmistificar a questão do céu e inferno, que não existe, lá no livro Céu e Inferno, vem ali uma série de estudos que mostram essa realidade, que é comprovado
tudo cientificamente. O Espiritismo trouxe a ciência para junto da filosofia e da religião, enquanto a maioria das religiões afasta a ciência como ser comprovador daquilo que a gente fala. Por isso se fala que o Espiritismo é a fé raciocinada. Porque a gente comprova logo no início do Livro dos Espíritos a existência de Deus. Os mecanismos muito bem elaborados. E isso são ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, que vai nos possibilitando realmente a nos conectarmos. Aí é que a gente fala a conexão com espíritos superiores, que sabendo do nosso esforço, verificando que nós estamos evoluindo intelectual e moralmente na direção daquilo que pregou o Cristo, se juntam a nós e nos dão um empurrão. Porque toda hora nós vamos receber a visita de amigos equivocados. Porque nós estamos num ambiente de sociedade. Toda hora alguém te convida a cometer um ato falho. E você vai ter que ter recursos vibratórios, né, e ligações espirituais fortes e conhecimento de causa para não mergulhar nesses fluidos. E sair dali bem equilibrado. Então, nós que cremos no Evangelho e trabalhamos o Evangelho, nós vamos nos doutrinarmos no sentido de nutrirmos desenvolvimento do perdão, desenvolvimento da paciência. Até não vou exigir muito da gente não, tá? Vamos começar a desenvolver a qualidade da tolerância. A paciência é mais complicado, né? O dia que a gente conseguir ser tolerante, bem tolerante mesmo, aí a gente pode começar o exercício da paciência. Tanto que, em Palavras do Coração, a mensagem do Dr. Herman, no volume 3, lá na 14, ele vai juntar paciência, perdão com compreensão do outro, né? Aqui ele diz na edição número 14, a caridade da compreensão. Na continuidade das nossas meditações em torno da caridade, lembremos-nos de mais um aspecto que devemos desenvolver em nós, além da caridade material, que é dar o donativo, e moral, que é dar a palavra de conforto, né? Desenvolvemos a caridade da compreensão, que nos faz ver os que agem erradamente com os olhos de quem observa os pouco evoluídos caminhar e atropelar o progresso de muitos. Tem mais um trecho, nós vamos ficar aqui, porque logo depois disso, Kardec nos traz uma coisa. E se aquele que é ali o nosso inimigo, ele não está colocado ali para nos trazer uma prova da nossa evolução espiritual? Ou uma prova de resgate da nossa vida passada, ou mesmo dessa vida. Ele está ali como provação para nós. Nós devemos orar e agradecer que ele foi colocado ali, porque ele está fazendo com que nós expiemos, através de uma prova, menos um miasma do nosso perispírito. E se formos odiá-lo, a gente não vai conseguir passar na prova. Olha que coisa interessante que Kardec traz. A necessidade da gente unir esses três sistemas de comportamento e atitude, perdão, paciência ou tolerância e compreensão sobre o outro. Porque aceitando aquilo que nos vem como uma prova, fatalmente, nós vamos tirar menos um peso da nossa malinha reencarnatória. E quando a gente vem para cá, a gente vem com uma mala cheia de coisinha para retirar, né? Às vezes a gente às vezes não retira tudo que trouxe, ainda bota um bocado de coisa. Então, mas nunca regredimos. Vamos com o mesmo peso. Mas nunca voltamos. Ou mais leves, mas nunca mais pesados. Então é preciso que a gente exercite isso através do conhecimento, através da prática. Praticar. Nem que seja com dente. Eu não estou praticando, eu vontade, mas não vou fazer isso. Né? Com o tempo, você consegue, gente. Eu já consigo até sorrir. Olha só que evolução. Diante de problemas, de pessoas me futucando o dedo, né? Mas reage. Já sei qual é, né? Então já fico na minha. Nós temos, assim, várias oportunidades, estamos provados, como diz Kardec. E quando a gente consegue entrar nessa
ideia, nesse pensamento, nessa vibração, e consegue se colocar, não é se colocar na bolha, a gente tem que ir para a convivência, tem que ir para a relação. Mas a gente vai desarmado. O nosso escudo é o amor. Nosso escudo é o perdão, a paciência, a tolerância, a resignação, né? É a ideia de reconciliação. Tudo isso que Jesus nos ensinou. Essas são as nossas ferramentas. Mesmo que o outro venha com sarrafo, com a bomba e com revólver. Obviamente que não vamos convidar esse cidadão para tomar um café lá em casa, porque não vai dar certo. Ele vai lhe ferir na primeira oportunidade. Mas você vai chegar para mim, meu irmão, não precisa disso. Eu não vou lhe fazer mal nenhum. E você consegue com que o mal não lhe atinja, como termina aqui Kardec. Né? Que se você se rebaixa, entre aspas, e não deixa passar vibrações de raiva e de rancor, o sentimento maior acaba dominando o ambiente e levando esse irmão a parar e ficar te olhando. Bom, por que ele fez isso? Aí você bota o problema na cabeça dele e tira da sua. Ele que lhe perdoe. Só para encerrar, uma historinha rápida, apenas para dizer para nós como que nós devemos procurar agir diante dos conflitos que vivem em torno de nós. Tá? Porque a melhor maneira de amar o inimigo é não criar inimigos. Criar amigos. Se não amigos, pelo menos não criar os inimigos. Aqueles que são indiferentes, ok, vamos amá-los do mesmo jeito. Rapidinho a historinha do imperador chinês, que está em reunião com seus ministros e entram dois generais esbaforidos. Imperador, na província do norte estão montando uma rebelião para destituí-lo do poder. Vai lá, chame os soldados, bote as tropas na rua. Chegando lá, reúnam os líderes da revolta. Eu já estou chegando com meus ministros lá. E armem uma tenda grande onde caibam todos esses revoltosos, os líderes revoltosos, eu e meus ministros. Feito isso, os generais cumpriram a ordem, chegaram lá, descobriram que eram os líderes, botaram dentro da tenda, o imperador chegou, entrou com os ministros, fechou a tenda, os generais não quero aqui, os generais eu fico aí fora, vocês são da guerra, deixa eu aqui. Com 3 horas de conversa, foi saindo um por um dos inimigos, rindo, satisfeitos, alegres. Por quê? O imperador perguntou, que mal estou lhes causando? Aonde eu posso me reconciliar com vocês e propiciar uma reconciliação? Aí cada um disse o seu problema, cada ministro trabalhou para auxiliar na solução do problema, todos ficaram satisfeitos e saíram. E os generais entraram, depois que saiu o último revoltoso. Mas nós não viemos aqui eliminar esses revoltosos? Eu falei que nós viríamos aqui eliminar os inimigos. Você está vendo algum aqui? Não temos mais inimigos, então estão eliminados os inimigos. Voltemos para o nosso castelo. Por quê? Porque ele vibrou no bem, ele vibrou na intenção, não de chegar lá e exterminar os inimigos, mas de dar a eles uma possibilidade de reconciliação e de amor ágape. Então, meus irmãos, amemos. Observemos Jesus como exemplo e modelo, um homem perfeito que não pecou, que não errou e que não nos orientou a fazer nada errado, pelo contrário, tudo certo. Então vamos nos exercitar, nos esforçar para que esse mesmo mestre nos envolva hoje e sempre em suas vibrações amorosas e pacíficas e harmoniosas, para que um dia possamos chegar ao lado dele na mesma vibração. Graças a Deus. Então vamos agradecer ao nosso irmão.